E aí, pessoal, tudo bem? Hoje já estamos, no segundo bimestre e vamos continuar com os conteúdos. A aula de hoje é distribuição eletrônica, a base para entender muita coisa da química, inclusive a tabela periódica, que é o assunto do próximo vídeo, da próxima aula. A tabela periódica que é tão pouco compreendida e muito odiada. Eu espero que vocês entendam melhor, tá bom? Mas primeiro vamos para a distribuição eletrônica. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre os modelos atômicos. E o modelo atômico de Bohr traz a ideia de que os elétrons estão circulando ao redor do núcleo e esses elétrons estão em camadas distintas, que vai da camada 1 até a sétima. Bom, você pode também falar camada 1 ou camada K, camada 2 ou camada L, camada 3, camada N, tá bom? Tanto faz. E cada camada vai ter uma quantidade máxima de elétrons. A tabela periódica, essa tabelinha aqui, que comporta todos os elementos químicos conhecidos. Ela tem 18 colunas, que a gente chama de grupos, tá? Aqui na vertical. E ela traz 7 linhas na horizontal, que chamamos de período. Cada período desse, são 7. Tem relação com aquelas 7 camadas que acabamos de ver. Então, essa primeira linha aqui, o primeiro período, traz hidrogênio e lá na outra ponta traz o hélio. O que é que esses dois elementos têm em comum? Eles estão no primeiro período, quer dizer que tem uma camada eletrônica preenchida. Esse segundo período aqui, vai do lítio até chegar no neônio. Quer dizer que todos esses elementos possuem duas camadas eletrônicas preenchidas. E essa ideia vai até o último período aqui, Veja que essas duas linhas parecem estar em anexo. Também faz parte da tabela periódica. Só que todos esses elementos, que vai do lantânio até o lutécio, estão nessa região. Acompanha a setinha aqui, Todos esses elementos estão nessa região, ou seja, no sexto período. Aqui do actínio até o laurêncio, todo mundo está preenchido nesse espaço aqui, que está no sétimo período, tá bom? Mas a gente vai ver isso no próximo vídeo. Como eu falei, cada camada eletrônica comporta uma quantidade máxima de elétrons. A camada K, que é a primeira, vai suportar até no máximo 2 elétrons. A camada L, a segunda, vai suportar no máximo, assim até chegar na sétima camada, que é a última camada eletrônica. Bom, aqui essa tabela traz o melhor. A primeira camada K, o nível, Camada, o nível é a mesma coisa. Camada K, nível 1, vai ter no máximo 2 elétrons. Camada L, nível 2, até no máximo 8. E em cada camada, temos ainda os subníveis, que vai, S, P, D ou F. São 4 letrinhas, tá? E também tem uma quantidade máxima de elétrons. No subnível S, vai suportar no máximo 2. No subnível P, no máximo até 6. Pessoal, presta atenção. Quantidade máxima não quer dizer que sempre vai ter 6, não. Esse aqui, o subnível D, pode ter até 10 elétrons. Pode ser 10, 9, 8, 1. Vai depender do átomo que você está fazendo essa distribuição eletrônica, tá? E o F até 14. Sempre de 4 em 4, 2 mais 4, mais 4, mais 4. Para fazer uma pequena analogia, para ver se entende melhor, pessoal, vamos pensar que um átomo seja um edifício de 7 andares. E cada andar tem uma quantidade máxima de hóspedes, tá? Que é essa capacidade máxima aqui. E em cada andar vai ter quartos diferentes. No primeiro andar, qual é o quarto, que vai ter, que é o subnível? Só vai ter o subnível S. No segundo andar, tem o subnível, o quarto S e o quarto P, dando a totalidade de 8 elétrons, que a gente vai ver em seguida. Por que a gente tem que fazer essa distribuição eletrônica? Para a gente ver como o átomo se comporta nas ligações químicas, que essa distribuição vai colocar os elétrons nas camadas inferiores até as exteriores, que é a última camada que faz a ligação química, a gente chama de camada de valência. Agora, quem teve essa ideia de distribuição? Linus Pauling ele só fez aprimorar essa distribuição eletrônica, de acordo com esses níveis de energia. Elétrons de menor energia até elétrons de maior energia. Como foi que ele fez essa distribuição? Esse método ficou conhecido como diagrama de Linus Pauling. Ele só fez colocar aqui as camadas correspondentes do átomo e os subníveis. Esse número aqui, um S, quer dizer primeira camada, subnível S.
Esse 2 aqui, ó, 2s, 2p, quer dizer segunda camada, subnível S e o subnível P. Esses aqui estão na terceira camada, é por isso que aparece esse 3 aqui, aqui e aqui. E tem 3 subníveis, até chegar no último, ó. O último nível, última camada, camada 7. Tem o subnível S e o P. Lembrando que cada subnível tem essa quantidade máxima de elétrons. Então, o próximo slide, ó, já vai ter essa letrinha com essa quantidade máxima. É por isso que vai aparecer S2, vai aparecer P6, D10 e F14, tá bom? Vamos só lembrar. Esse númerozão que aparece na frente é o nível, corresponde à camada eletrônica desse elétron. Essa letrinha é o subnível, que pode ser o S, o P, o D ou o F. E esse expoente que aparece aqui é a quantidade de elétrons que tem nesse subnível. Sabendo disso, nós vamos colocar, ó, de acordo com esse diagrama, a parte mais difícil é você aprender como montar esse diagrama. Mas de tanto você olhar, você vai entender que na primeira camada, 1s2, na segunda, 2s2, 2p6. Olhe bastante para esse diagrama, faça no seu caderno, não fique só olhando, né? Tente fazer no seu caderno, bota outra página, apague, faça de novo, até você entender a ordem de que é esse diagrama de Linus-Pauling, tá bom? Teve um slide que eu falei que cada camada comporta uma quantidade máxima de elétrons. Como é que você vai descobrir isso? De posse desse diagrama, se você somar os expoentes de cada subnível, você vai ter a capacidade máxima. Aqui só aparece o 2, que é justamente a quantidade máxima de elétrons que a primeira camada suporta. Veja nessa segunda camada aqui, ó, tem esse 2 e tem esse 6. Se você somar esses dois, dá 8 elétrons, justamente a capacidade máxima que a segunda camada, ou camada L, suporta. Quer ver? Você confere lá atrás. Nessa terceira camada aqui, ó, 2 mais 6, 8, com 10, 18. Capacidade máxima da terceira camada. E essa quarta camada, 2 mais 6 mais 10 mais 14, dá 32 elétrons, tá bom? Vou só agilizar aqui. Então, se você somar isso aqui, os expoentes, todo mundo aqui, vai ter a capacidade máxima de cada camada. Agora, vamos montar a distribuição eletrônica. Vamos fazer a frase. Você já sabendo como fazer o diagrama, vamos só cortar na diagonal. Como assim na diagonal? Você vai passar uma reta sempre na diagonal, de cima para baixo. O que a seta cortar primeiro aqui, você escreve embaixo. Ó. Vou voltar de novo. Ó, ela vai cortar quem? Só cortou somente um S2. Aí você vai e escreve um S2. O próximo corte será, ó, de cima para baixo, né, ó, na diagonal. Cortou apenas quem? 2S2. Você tem essa distribuição todinha para fazer esses cortes. Então, vamos continuar. Essa terceira linha aqui, ó, cortou 2P6 e depois o 3S2. Justamente a sequência que aparece aqui, ó, 2P6, 3S2. O próximo corte vai ser assim, na diagonal. Tente prever qual vai ser a primeira letra, números e letras que você vai escrever, ó, de cima para baixo. Qual vai ser o primeiro? Pronto, vamos ver. 3P6 foi o primeiro corte, ó, de cima para baixo, e você vai cortando aqui 4S2. Justamente, ó, 3P6, 4S2. O próximo corte será assim. Então, vai cortar o 3D10, 4P6, 5S2. Na hora que você fizer esse corte, você escreve aqui embaixo. E você vai cortando e escrevendo até você ter o final. Termine em 7P6, tá bom? Aqui, distribuição eletrônica completa. Vai do 1S2 até o 7P6. Você não precisa escrever toda essa distribuição, toda essa frase, para todos os exercícios que você for fazer. Basta saber quantos elétrons você precisa distribuir. Aqui eu botei pequenos exemplos. Vamos começar com o hidrogênio, o hélio e o lítio. Cada um tendo o número atômico, ó, hidrogênio 1, o hélio 2 e o lítio 3. Lembrando que essa distribuição eletrônica para átomos neutros, que não aparecem cargas positivas ou negativas, esse número atômico aqui, que é o número de prótons, vai corresponder ao número de elétrons. Então, se só tem um próton, no estado neutro, vai ter um elétron. Você só precisa fazer essa distribuição até chegar em 1. Então, como é que faz? Toda distribuição eletrônica começa com um S. Você tem que começar pelo andar de baixo, a primeira camada, preencheu, segunda camada, preencheu, terceira camada, e assim vai, tá bom?
A camada S, né, o subnível S, vai comportar no máximo 2 elétrons, como a gente viu lá atrás. Mas o hidrogênio só precisa de 1. Então, se tu botar 2, passa. Então, qual é o número que tu vai colocar? 1. Então, como é a distribuição eletrônica do hidrogênio? 1s1. Acabou. Vamos para o hélio. Você tem que fazer essa distribuição eletrônica de modo que os números de cima dê até o 2. Então, se você botar, ó, começa 1s, 2. Pronto, você já fez a distribuição eletrônica do hélio. Vamos para o lítio, já é 3, ó. Então, você sempre começa com 1s2. Qual é o próximo nível, né, a camada? 2s. Então, você vai colocar aqui, ó, 2s. Se são 3, já tem 2 elétrons aqui em cima, ó, 2. Quantos elétrons faltam para fazer 3? Somente 1. Então, tu bota 2s, 1. Lembrando que esses números aqui de cima é a capacidade máxima de cada subnível. Tu não precisa colocar sempre 6, 2, 10. Tu vai colocando de modo que a soma dos números de cima, dos expoentes, dê esse valor aqui, tá? Um átomo neutro. Então, de novo aqui, ó, a distribuição eletrônica completa. O lítio, só fiz reescrever aqui, só fiz copiar. Ó, o berílio. O berílio, você tem que chegar em 4. Então, 1s2, 2s2. 2 mais 2 aqui de cima, ó, 4. Sódio, você tem que somar, né, os números de cima de modo que dê 11. Então, 2 mais 2, 4. Com 6, 10. Com mais 1, 11. Simples assim, pessoal. Próximo, magnésio, 12. Aqui, até aqui, ó, 3s1 é 11. Então, tu só aumenta mais 1, 12. Tu não pode colocar, por favor, 3s3, né? Ou s4, porque o s só vai até 2. O P6, o D10 vai ficar 14, tá? Então, só isso. Agora, nem tudo são flores, né? Haverá átomos, né? Haverá átomo que é maior, claro, óbvio. Vai até o 118, né? Não é só átomo pequeno, não. Então, mas do mesmo jeito, você vai respeitando essa frasezinha aqui até chegar no 7P6. Como no caso aqui o iodo é até 53, você vai somando aqui os expoentes até dar 53. Que nesse caso eu fiz, ó, 5P5, então vai ficar bem aqui, ó. Se você botar 5P6, vai dar 54, então é só tirar 1. Pessoal, só um detalhe, né? Lembrando que esse númerozão aqui são as camadas, as letras subnível, e o númerozinho, o expoente, são os elétrons que tem em cada subnível, tá bom? Aqui no lítio apareceu, ó, o número 1 e o número 2, grande, o coeficiente, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que o lítio tem 2 camadas eletrônicas, tá? Porque esse, o maior número é o 2. O berílio, o maior numerozão que aparece aqui é o 2. Já o sódio e o magnésio, ó, o maior numerozão que aparece aqui na frente é o 3. Quer dizer que eles têm 3 camadas eletrônicas. Se você for na tabela periódica e contar as linhas na horizontal, pode ter certeza, esses dois vão estar na terceira linha, tá bom? E o iodo, qual é a quantidade de camadas que ele tem? A maior quantidade de camadas, ó. Apareceu o número 5, o maior numerozão é o 5, então ele tem 5 camadas. Se você for lá na tabela periódica e olhar, ele vai estar na 5ª linha na horizontal. É assim que se encontra elementos na tabela periódica, tá bom? E outro detalhe também, que a gente pode aproveitar. Aqui terminou em S1, ó, lítio, ó, S1, o sódio S1, o berílio terminou em S2 e o magnésio S2. Será que essas semelhanças vai influenciar em seu comportamento químico? Vai. É por isso que a tabela periódica ela existe. Porque ela vai reunir os elementos de acordo com suas distribuições eletrônicas e assim propriedades químicas e físicas, tá bom? Aí, esse aqui é uma tabela já, a tabela periódica, tá bom? Um pequeno resumo das famílias ou grupos. Eu quero que vocês deem um pause nessa tela e procure decorar, procure aprender que quando terminar a distribuição eletrônica, terminar em S1, a família pertencente será dos metais alcalinos. Quando a distribuição eletrônica terminar em S2, qual vai ser a família que esses elementos pertencem? Metais alcalinos terrosos. E assim vai, ó. S2P1. Esse N aqui da frente, pessoal, pode ser 1, 2, 3 até o 7, tá bom? Mais importante são esses subníveis aqui. S2P1, S2P2,
Então, dê um pause nessa tela e tente memorizar o final da distribuição eletrônica, né, que é a camada de valência, e o nome da família, que vai ser muito importante para a nossa próxima aula. Então, para finalizar, uma frase do próprio Linus Pauling. A melhor maneira de se ter uma boa ideia é ter várias boas ideias. Pessoal, quanto mais vocês estudam, leem, debatem, assistem documentários, maior conhecimento vocês terão. Eu não quero que seja só para química, eu quero que seja para qualquer área de conhecimento da vida de vocês, tá bom? Eu só espero o sucesso de vocês. E eu espero que vocês mudem o mundo que tanto precisa, né? Seja a mudança que você quer para o mundo, que a gente está precisando de boas pessoas, tá bom? De bons cientistas, enfim, de seres humanos melhores. Muito obrigado e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.